Eu saúdo a todos neste dia com a paz do Senhor Jesus, deixando a palavra para a nossa meditação aqui no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 30, que diz o seguinte: E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 25, diz o seguinte: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus 7, versículo 27, diz o seguinte: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Nesta mensagem eu quero transmitir deixando assim que na vida existe umas regras, umas disciplinas, que se não existisse essas regras e disciplina, o mundo seria uma bagunça. Tem coisa que o homem pode fazer e tem coisa que o homem não pode fazer. Pois bem, tem coisa que se o homem fizer, a casa dele cai. O que acontece? O que é que nós devemos fazer para a nossa casa não cair? Vamos lá. Um conselho para as mulheres. Vamos começar pelas mulheres. Que diz assim, ó: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Se a esposa, se a mulher não obedecer o seu marido, a casa cai. Deixa também uma regra para os maridos, que diz o seguinte: Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Se o marido não amar a sua mulher, a casa cai. E tem outra regra também agora para os filhos. Deus já falou para as mulheres, Deus já falou para os maridos, agora Deus fala também para os filhos, dizendo: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Se os filhos não obedecerem aos seus pais, a casa cai. Outra regra agora também, Deus já falou com as mulheres, já falou com o marido, já falou com os filhos, agora tem outra regra para os empregados, para os funcionários, para os operários, onde diz assim, no livro de Colossenses ainda, no capítulo de número 3, no versículo 22 de Colossenses, diz o seguinte: Vós, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne. Então aqui nós vemos agora uma ordenança de Deus para os funcionários. Deus manda que os funcionários, que os operários obedeçam aos seus patrões. E a Bíblia diz, não somente aos bons, mas àqueles também que são ignorantes. Você tem que obedecer a ele. É um conselho de Deus, porque se os funcionários não obedecerem aos seus patrões, a casa cai. Então, tem coisa que a casa permanece, e tem coisa que o homem fizer, a casa cai. Então, nós sabemos que existe muito tipo de casa. Existe a casa de cera, existe a casa de plástico, existe uma casa de vidro, existe a casa de brinquedo, existe a casa de palha, existe a casa de pano, uma casa de gelo, existe também a casa de chocolate, existe a casa de papel, existe a casa de barro, existe a casa também feita de chapas, né? Onde resiste ali, mas esquenta muito também. Existe muitos tipos de casa. Mas Deus nos orienta a fazer uma casa resistente à tempestade, fazer uma casa resistente à chuva, fazer uma casa resistente ao vento. Então, devemos construir, fazer uma casa que resista às variações climáticas. Deus nos orienta a fazer uma casa que resista às variações climáticas, porque o tempo ele muda muito. Então, tem coisa que se a gente fizer, tem coisa que se o homem fizer, a casa cai.
Construa a sua casa no lugar aonde não cai, que é na rocha. Aquele homem edificou a sua rocha, ele teve trabalho, ele suou, ele se esmerou, mas quando aconteceu ali, quando veio a chuva, quando veio os rios, quando veio o vento, a casa permaneceu. Então, não faça como aquele homem ali do versículo 27, onde construiu a sua casa sobre areia. E no primeiro vento, no primeiro teste, na primeira prova que veio, a casa caiu, a casa sucumbiu. Então, eu deixo essa palavra para você neste dia, dizendo que tem coisa que se você fizer, a casa permanece firme. Faça coisa que a casa permaneça. Se não fizer, a casa cai. Deus vos abençoe em nome de Jesus.